Bom dia, igreja. Sou Tércio, casado com a Martinha. Somos pais da Laila e da Radaz. Bom, eu e Martinha tivemos o privilégio de fazer 3 viagens de mochila, né? E a última foi há 2 meses praticamente. Rodamos 21 dias pela região da Indonésia. Eu me lembro a gente em casa discutindo o que levaríamos ou não para a viagem. E saímos daqui convencidos que tínhamos o suficiente, mas ao chegar lá descobrimos que levamos muito mais do que precisávamos. Você não tem noção do trabalho que a gente passou na Indonésia por levar mais coisas do que deveríamos. Bom, voltamos para o Brasil e não muito tempo depois nós fomos para o Legendários, alguns homens da igreja, e tinha lá algumas instruções, uma lista do que deveríamos levar, e essa foi literalmente a mochila que eu levei. Não o que tem dentro dela, eu fiz um arranjo para hoje, mas a orientação da lista era que a gente levasse uma mochila com no máximo 13 quilos. E eu me esforcei bastante para diminuir todo o peso possível, porque afinal, o objetivo nosso era subir uma montanha e seriam 72 horas de jornada. Então eu liguei para uma pessoa, na verdade essa pessoa me ligou, que já tinha feito a experiência, um irmão amado meu, e mais o Vitor aqui, que também já tinha feito, e eu me lembro bem da fala deles, de ambos. Foi a seguinte: teste, 13 quilos, mas se puder leva menos de 10. Se puder, leve menos de 10 quilos. E eu já tinha colocado coisas na mochila, e eu confesso que a minha mochila, eu tentava administrar o peso e não conseguia baixar de 10 quilos. E foi um exercício tremendo, olhar para a mochila, olhar para dentro dela e fazer a pergunta: será que realmente eu não vou precisar disso lá? Então eu abri a mochila e comecei a fazer o que vou fazer aqui agora. Eu comecei a perceber o que era indispensável. E uma das coisas que um deles me falou foi o seguinte: Teste, na hora da subida, você não tem noção. Na hora da subida você vai lembrar do que você colocou e não está na lista. E você vai dizer assim: por que eu trouxe isso? Por que eu trouxe isso? Por que eu não deixei isso? Por que eu não segui exatamente como estava na lista? Ele falou: você pode ter certeza que você vai fazer essa pergunta, que você não tem noção do que será essa jornada. Então aquela fala foi tão impactante para mim que eu voltei para a mochila e eu comecei a examinar a mochila. Então uma das coisas que eu tinha era um chinelinho, tinha um chinelo bacana para levar. Eu falei: eu acho que não vou precisar desse chinelo. Aí pensei: não, mas vai ser importante um chinelo, porque eu só vou com a bota, como é que vai ser isso? Mas eu tirei o chinelo, e embora o chinelo fosse importante para mim, ele ficou. Ele precisou ficar. E só nisso, eu posso dizer para você que alguns quase 500 gramas aqui já aliviou da minha bagagem. É importante, não era problema levar, mas não estava na lista. E ao chegar lá, eu entendi as providências divinas em dizer: por que não levar um chinelo? E eu abri a mochila e, confesso, estava levando a touca, tirei a touca. Era para levar só 3 meias na lista, eu levei 4. E essa foi um peso extra, eu levei. Não precisava ter levado. Um meião, eram 3 meias curtas para trekking. Eu decidi levar uma meia grande, um meião de futebol. Você não tem noção o que foi a primeira noite, esfolou os meus pés já na primeira noite. Porque eu levei algo que não estava na lista. Um meião. Bom, e esse foi o exame. Levei uma calça leve. Mas, gente, eu estava com muito medo de passar frio, porque eu olhei as notícias do clima e descobri que ia fazer frio, ia chover, então eu botei um casaco enorme, você não tem noção. Aí quando aquele meu irmão falou aquilo, eu tirei esse casaco, não levei. Não levei o casaco.
E ele falava assim: olha na lista, não leva nada mais do que está na lista, Tércio. Bom, eu estava levando 2 bonés, eu gosto de boné, quem me conhece sabe. Então, eu falei: e agora? Puxa, eu pensei em levar um andando, o outro guardado, porque um vai sujar, eu ponho o outro. Leva só o que está na lista. Lá dizia o quê? Um boné, deixei o outro. Lá falava para levar uma lanterna. Então eu estava, só que essa lanterna é pesada. Então eu comprei uma outra lanterna que era de cabeça, como sugeria, mas de repente eu pensei comigo: mas quem sabe eu levo uma segunda lanterna? É melhor ser prevenido, né, do que chegar lá e ter um problema com uma das lanternas. E botei essa lanterna, essa aqui, confessando para os meus irmãos que foram comigo, eu tirei dentro do ônibus já na hora de sair, porque até então eu deixei essa aqui. Mas a palavra que vinha: só leva o que está na lista. Bom, tirei a lanterna também. Resultado, eu queria dizer para vocês que algumas coisas foram sendo tiradas. Botei essa capa aqui, que então era mais leve, era um corta-chuva. Botei minhas luvas e estava levando essa aqui, que era para frio também. Tirei essa, fui tirando. No final das contas, eu consegui baixar a minha mala para 9 quilos. Minha mochila ficou com 9 quilos. E o detalhe é que você não pode levar mais do que deve, mas também você não pode deixar de levar o que precisa ser levado, né, capitão? Tércio, Oi. esqueceu de alguns itens. Ah, é? Quais foram? Cadê você, capitão? Tô aqui. Ah, tá aí. Esse foi o meu capitão. Vem cá, capitão. Precisa de mais alguma coisa? O que eu preciso levar, capitão? Tudo que tu precisa está na lista, mas faltou algumas coisas que tá aqui. Vou completar para ti. Ah, obrigado. O que foi? O que você tem aí? Toalha de banho. Uau! A panela para te cozinhar. Tem certeza? Isso aqui é pesado, tio. Tá na lista. Preciso levar? Precisa, tá na lista. Tem certeza que vou precisar? Tá na lista. Desfrute o caminho. O talher para as refeições. Isso aqui, beleza. Isso aqui é leve, tá tranquilo. O boné, por causa do sol, tá na lista. Tá bom, mas agora qual que eu levo dos? Qual é mais bonito, gente? Eu vou ficar com o preto, beleza? Ficou bom? A lanterna de cabeça para desocupar as mãos. Essa aqui tinham falado que tinha que levar? Isso, tá na lista. Tá bom, Lanterna eu de outra, cabeça. eu vou colocar essa aqui então. Lanterna de cabeça, maravilha. E a Bíblia. Rapaz, Obrigatório, mas item obrigatório. Obrigado. Eu não estava esquecendo, eu estava levando a maior zona. Pesada, né? Ah, então leva essa. Eu levei a maior. Vai lá, capitão, obrigado. Olha, vou te dizer, isso tudo que está aqui, eu acho que a santificação é algo parecido com isso. Quando nós iniciamos a nossa jornada com Jesus, nós chegamos para Ele com uma mochila cheia, cheia de coisas. Quando a gente decide caminhar com Jesus, entra pela porta desse caminho da salvação, nós chegamos com a mochila carregadíssima. E tem coisas dentro dessa mochila que nós não podemos mais levar conosco. Elas precisam ser tiradas da nossa vida. Mas tem coisas que precisam ser postas. Nós não conseguiremos fazer a jornada da santificação e conhecer o esplendor da santidade se nós não levarmos conosco aquilo que Deus quer colocar na mochila da nossa vida. Esse processo de santificação é um processo de
uma avaliação do que nós estamos levando na mochila da nossa vida e que não pode mais ir conosco. E o que precisa ser levado, que está na palavra de Deus, a nossa lista, né? A nossa orientação do nosso capitão, que precisa ir conosco, e que talvez a gente diga como eu, não, mas isso aí eu acho que não vou precisar. Isso aí eu acho que não, é um pouco pesado. E a gente vai fazendo a avaliação da nossa própria vida, da nossa própria mochila, e dizendo, quem sabe isso eu não preciso, Deus. A minha pergunta para você, nesse início de jornada que nós começamos hoje, serão 7 palestras sobre santifique-se. Como está a sua mochila espiritual? Do que ela está cheia? O que está lá na sua vida que precisa sair? E o que precisa ser colocado na sua vida e que você ainda não colocou? O que mais você precisa levar, é indispensável levar, e que você talvez ache que não. Deus, Ele é o mais interessado em colocar e tirar as coisas da nossa mochila. Fala isso para o teu amigo aí, ó. Deus quer tirar e colocar coisas na nossa mochila, na nossa vida. Houve um tempo na minha vida que eu estava focado demais em assistir jogos de futebol. Eu gosto de esporte de forma geral. E eu disse, Martinha, vamos assinar o canal tal e tal. E eu tenho pouco tempo, mas eu chegava em casa tão cansado e eu ia para a televisão. E eu colocava então no ESPN e eu começava a assistir os jogos, reprises e tudo mais. E com o passar do tempo eu fui percebendo como aquilo foi roubando da minha vida coisas preciosas. Por vezes eu sentava na televisão e revia um jogo inteiro de 2 horas, né? Por vezes eu passava 3, 4 horas assistindo coisas de televisão e eu comecei a ser constrangido pelo Espírito de Deus que aquilo estava roubando de mim meu tempo com Deus, aquilo estava roubando de mim meu tempo com a Marta, meu tempo com as meninas, e Deus começou então a dizer, na verdade isso foi antes das meninas ainda, já elas eram pequenas, e Deus começou a dizer, cara, você precisa mexer nisso. Eu fui sendo trabalhado por Deus quanto a isso. Mas passou um tempo, eu gosto muito de luta, né, por ter sido atleta da seleção brasileira de karatê e tal, e eu comecei a assistir o UFC no sábado à noite. Pensava comigo, pelo menos elas estão dormindo. E para quem gosta disso sabe que essas edições do UFC, esses eventos duram um bom tempo. Dependendo da luta, se ela chega até o fim ou não, você pode ficar ali 2, 3 horas na televisão. Eu comecei a identificar que essas 3 horas, em média, que eu perdia nas noites assistindo, no dia seguinte meu rendimento era péssimo. E há alguns 8 anos, talvez 7, 8 anos, Deus começou a dizer comigo, cara, isso não dá mais para você levar na sua mochila. Interessante porque essas coisas não são necessariamente pecados, certo, gente? Mas elas estavam o quê? Pesando na minha jornada. Elas estavam, fala comigo, atrapalhando. E eu gosto muito porque coisas pequenas, aparentemente, também têm o poder de deixar a nossa trilha mais pesada. Tem uma força naquilo que é tão pequeno. Por isso aquela voz do Ricardo para mim dizia, Teste, na subida, aquilo que você acha que é pequeno, que não vai atrapalhar, você vai dizer, por que eu estou levando isso? Vai fazer toda a diferença na subida. E Deus começou então a ministrar na minha vida essas coisas e dizer, Teste, eu quero tirar isso da sua vida. A trilha vai ficar mais pesada, mais densa, e você não precisa carregar isso. Então eu fui entendendo e tenho entendido isso, que eu preciso me livrar de tudo que não é essencial para a minha jornada, que não necessariamente é pecado, que apenas me atrapalha, mas que não é essencial para a minha jornada. Mas também a Bíblia vai me chamar a me livrar do que é pecado, daquilo que realmente é nocivo,
daquilo que é destrutivo, ou seja, tudo aquilo que vem me atrapalhando a voar alto, a seguir a jornada da santificação, Deus tem falado comigo. O texto base que eu quero ler com você hoje está em Hebreus capítulo 12, ele fala sobre isso, olha o que diz lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida, a jornada que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nessa jornada, querido, nós vamos nos cansar, nós vamos desanimar, mas Ele está chamando a nossa atenção para que nós nos livremos de tudo que atrapalha e do pecado que nos rodeia, que nos envolve, para que a gente possa seguir em frente sem desanimar. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecer melhor, nossos pais terrenos. Mas olha só que lindo quando fala de Deus. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Justiça e paz. Como foi bom chegar lá para aquela jornada, e a pergunta foi, a orientação, se você tem alguma coisa além do que estava na lista, você tem a chance agora de tirar da sua mochila. Deixa eu dizer, como foi bom não ter nada na minha mochila que estivesse faltando ou sobrando. Como foi bom, como foi mais do que bom, como foi importante. E às vezes, quando não temos o coração obediente, nós insistimos em levar conosco coisas que Deus fala, isso não combina mais com você, isso você não pode levar mais na sua mochila. Isso não faz parte da sua vida mais. E sabe o que a gente vai percebendo? Que Deus, como nosso comandante, como nosso Pai, como nosso Senhor, como nosso Mestre, Ele vai nos parar e dizer, abre a mochila. Ele vai dizer para nós, isso aqui você tem que tirar. Cara. E sabe o que é mais interessante? Que às vezes Ele tira e a gente vai lá, depois que Ele sai, a gente faz o quê? Como se Ele saísse, né? Ele está ali presente, mas a gente acha que Ele saiu. Ele vai lá e a gente coloca de volta, e Deus então finalmente tem que chegar e tem que fazer o quê? Ele tem que tirar. Ele tem que tirar. Ou Ele tem que dizer, você tem que levar isso aqui, ó. Você tem que... E é interessante porque nesse processo do que você tem que levar, você monta a mochila, né? E daqui a pouco você tem que levar coisas que você não planejou e não queria levar, mas elas vão levar mais peso, teoricamente. Só que essas coisas, elas vão salvar você na jornada. Você não considerava essencial, mas elas são determinantes para que você possa completar a sua jornada espiritual. Isso é fundamental, e Deus sabe o que nós precisamos. Então a palavra de Deus, a Bíblia, é exatamente essa revelação do que Deus quer que nós levemos na nossa jornada, porque nós vamos precisar dela. A minha jornada com Deus, eu diria que definitivamente ela começou aos 19 anos. Foi quando eu me converti dentro daquele motel. Eu digo me converti porque com 6 anos, com 9 anos eu tinha tomado uma decisão com Jesus, mas eu fui compreendendo melhor o que era essa vida com Deus na minha adolescência e juventude. Nesse período eu me tornei um religioso e não um discípulo de Jesus. Havia uma experiência sincera de amar a Deus, de querer viver com Deus, mas eu comecei a amar o mundo junto com isso. Aos 19 anos, dentro de um motel, então, eu tive um encontro com Cristo. E eu digo que dali, então, definitivamente,
começou a minha jornada de um discípulo de Jesus. 19 anos, hoje eu tenho 51 anos, são 32 anos de jornada com Deus. Mas eu me lembro do começo, aos 19 anos, quando pelo menos quatro coisas me impediam de crescer com Deus. Nesse processo de santificar a minha vida, Deus tocou imediatamente em quatro coisas. A primeira coisa que Ele pediu foi o meu namoro. Eu vinha vivendo uma vida muito desregrada do ponto de vista de namoro, vivendo relacionamentos imorais. Então Deus começa a falar comigo claramente: Técio, eu quero que você santifique a sua vida nessa área. Quero mexer nisso na sua vida. Eu tenho uma nova jornada para você. E a primeira coisa que eu faço então é parar o meu namoro, e eu rompo com esse processo de me relacionar com mulheres, e passo um ano orando e dizendo: Deus, transforma a minha mente, me santifica, me muda. Eu quero viver um relacionamento diferente, eu quero entender como viver um relacionamento contigo. Deus toca nessa área então da minha vida, e isso começa a transformar muito da minha mente sobre como me relacionar de uma maneira saudável com mulheres. Deus pede para mim as músicas que eu ouvia. Interessante, mas música, pastor, o que tem a ver música? Tudo a ver. Porque as músicas que eu cantava eram as músicas do Legião Urbana, você não tem noção. Você lembra daquela Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a alcunha, fez todo mundo dançar, desvirginava mocinhas inocentes e dizia que era crente, mas não sabia nem rezar. Lembra dessa música? Eram as músicas que eu cantava naquele tempo, antes dos 19 anos. Todas as músicas do Legião Urbana eu cantava de cor e salteado. E Deus começa a dizer: essas músicas, elas não combinam mais com o que eu quero fazer na tua vida, filho. Eu quero que você abandone. E eu comecei a questionar Deus. Eu comecei a dizer: mas Deus, qual é o problema de levar algumas delas na mochila? Quando eu conheci a Marta, ainda tinha algumas delas na minha mochila. Eu comecei a ouvir novas músicas. Deus começou a introjetar na minha mente valores. Eu comecei a viver um conflito de valores pelas músicas. Eu cantava algumas músicas que não tinham a ver com os valores do reino que eu tinha dito que eu queria, mas outros vinham e começavam a me apontar o caminho que Deus tinha para mim. E eu vivia aquele conflito, e quando eu conheço a Marta, a gente viaja para um encontro de corais em Brasília, e eu estou com o meu Walkman, lembra do Walkman? E eu ponho na Martinha: Martinha, ouve aí. Quando eu botei, era uma música de Legião Urbana ainda, daquelas que tinha sobrado, daquelas que eu achava que eram inocentes. A Martinha olha para mim e fala: você ouve esse tipo de música? E eu estava bem naquele momento de namoro com a Martinha. E ela falou: você ouve esse tipo de música? Na boa, não quero te julgar, mas eu acho que não combina com um homem que quer andar com Deus. Eu comecei a entender. A outra coisa que para mim, eu não imaginava que Deus queria tocar era a minha moto. Sempre gostei de motocicleta, eu gosto de moto, eu gosto de aventura de moto. Só que aquela moto me fazia pecar. Era com aquela moto que eu fazia aquilo que a gente chama, de roleta russa. Era com ela que eu atravessava os semáforos de Brasília depois da meia-noite, sem parar, me aventurando. Eu não sei quantos anjos vinham grudados naquela moto comigo, minha mãe e meu pai oravam por mim. E Deus começa a dizer: eu quero a sua moto, porque ela não te faz bem. Você não sabe usá-la. E eu disse: não, Deus, a moto não. Ele falou: então, tá bom. Eu não dei a moto para Deus, então Ele resolveu. Eu bati, tive um acidente. E foi uma batida que a moto voou por cima do carro. Na verdade, a moto subiu e caiu no capô do carro, e eu passei por cima do teto do carro do outro lado. Naquele tempo não era tão assim ter que usar capacete, eu estava sem capacete. Eu caí de joelhos exatamente na posição que eu precisava me colocar diante de Deus. E Deus disse: meu filho, você não está entendendo o que eu quero de você. E como se não bastasse, a quarta coisa foi o karatê, o esporte meu preferido naquele tempo, junto com o futebol. Eu estava no momento ápice do meu esporte, tinha sido campeão universitário em Brasília, tinha sido convocado para a seleção de Brasília, e Deus me chama então para o ministério e diz: filho, eu preciso tocar no karatê.
Eu acho que você está entendendo que moto não é um problema, você está entendendo que namorar não é um problema, você está entendendo, querido, que músicas necessariamente não é um problema, mas dependendo como você usa essas coisas, elas podem ser um problema na sua vida. Um esporte não é um problema, mas no meu coração, o karatê tinha ocupado um espaço muito grande. Aquilo mexia com vaidade, com orgulho, com fama, com glória, com tantas outras besteiras de um menino de 19 anos. E Deus então me pede o karatê, e eu digo, Deus, tá bom, eu te entrego. E eu lembro que eu tinha feito como se um altar lá em casa com minhas medalhas, com meus troféus, né, mamãe? Mamãe está aqui na minha frente. E tudo bem, eu paro o karatê, mas eu não posso abrir mão dessas medalhas e desses troféus. Bom, aquilo ainda era para mim, aquilo ainda tinha um espaço no meu coração. Deus resolveu de maneira muito clara. Um dia a gente chega em casa de madrugada de uma vigília, não sei que horas eram, mamãe, e a casa tinha sido invadida. Não levaram quase nada, só levaram as minhas medalhas e os meus troféus. Não foi isso, mãe? Quem invade uma casa e leva só as medalhas e os troféus? Bom, eu não posso ser um tolo, ainda que com 19 anos, de dizer assim, não, tem alguma coisa, não, isso aí não foi nada. Não, deixa eu te dizer. Eu estava começando a compreender. Eu não entendi, honestamente eu tenho que dizer para você, eu não entendia naquele momento a metodologia de Deus. Eu não entendi nada que estava acontecendo, porque Deus estava tocando naquelas coisas. O que estava acontecendo? Mas, igreja, com o tempo eu fui entendendo que Deus estava me chamando para santificar a minha vida. E Ele estava dizendo, essas coisas te impedem, Tércio. Essas coisas distanciam o teu coração de mim, Tércio. Eu preciso te ajudar no processo da tua santificação. E eu fui entendendo que, inevitavelmente, a santificação passa pelos nossos amores antigos. Eles precisam ser oferecidos por mim como sacrifício voluntário, ou Deus mesmo vai lá e toca, Deus mesmo vai lá e nos ajuda, Deus mesmo vai lá e arranca esses amores. Nem tudo que Deus vai pedir de você e de mim para essa jornada de santificação necessariamente é pecado, como eu já falei, mas há coisas que nos atrapalham. Como diz o texto, de alguma maneira não vai ser bom para a sua jornada, e diferente do que você pensa, antes de você já acreditar numa mentira, deixa eu dizer para você, talvez você pense nisso, esteja pensando nisso agora mesmo. Santidade, querido, não é sobre perder, mas sobre ganhar. Fala para o teu amigo aí, santidade não é sobre perder, mas sobre ganhar. Porém, querido, até que eu conheça o esplendor da santidade, a sensação será que Deus está tirando de mim e não acrescentando na minha vida. Essa é a sensação que a gente vive. Por quê? Deixa eu explicar para você por quê. Porque aprendemos, é uma questão de lógica, nós aprendemos que subtração é sempre o quê? Perda. E soma é sempre o quê? Ganho. Essa é a dinâmica da nossa lógica. Mas no reino de Deus, queridos, deixa eu dizer, a lógica é outra. No reino de Deus você só ganha se você o quê? Perde. Não há outro jeito. Olha Jesus falando isso. Mateus registra, e Jesus então disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Digo isto, pois todo aquele que quiser salvar a sua vida a todo custo, irá perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, irá o quê? Salvá-la. Olha aí a lógica do reino de Deus. Você perde para ganhar, você morre para poder ser salvo. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Ou o que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma? Entenda, você e eu fomos criados para conhecer e ver o esplendor da santidade, mas para isso Deus irá pedir os meus e os seus amores, e se você não der, Ele poderá tocar neles por amor a você, por amor a mim. Como eu olho para trás hoje e digo, Deus, obrigado por ter tocado nos meus amores. Obrigado, Deus. Parte do nosso problema, quando falamos de santidade, né, de um tema como esse, santifique-se,
São as relações naturais na nossa mente que nós já temos, que nós fazemos, e que vai despertando lembranças ruins. Por exemplo, quando se fala de santidade, santifique-se, é muito comum a gente conectar pessoas julgadoras. É muito comum a gente pensar naquelas pessoas hipócritas, né, religiosas, que falam de Deus, mas a vida delas não tem nada a ver com Deus. E a gente diz, para com isso é uma bobagem. Quando a gente fala de santidade, a gente conecta aquelas pessoas puritanas, né? Com penteado diferente, roupas fora de moda, né? A gente então diz, eu não quero saber desse negócio aí não, né? Esse estilo de vida austero, insípido, baseado numa lista de regras religiosas, de regulamento, que na verdade cria, né, asco. Ou então vem à mente aquelas pessoas mais santas, né? Que conversam baixinho. Que lê a Bíblia ou algum livro espiritual, que jejua, né, tantas vezes por semana, e fica cantarolando alguns hinos assim que ninguém entende a letra. A gente conecta essas coisas. Na verdade, a gente fica pensando que essa pessoa nem vive uma vida normal, né, que ela está fora da vida. A gente vai conectando com essas coisas. Pessoas com um senso crítico agudo com relação àqueles que não aceitam os nossos padrões de vida. Na verdade, a gente vai conectando esse negócio de santidade com um ideal inalcançável, mais relacionado à eternidade do que a esse mundo real com o qual nós temos que lidar aqui e agora. Deixa eu dizer, embora no meio de tudo isso existam algumas coisas que façam parte de uma jornada, sim, de santidade, se a gente olhar para a santidade tão distorcido dessa maneira, com certeza a maioria de nós vai dizer, pastor, eu vou fugir disso, eu não vou nem aparecer nas próximas 6 semanas aqui. Então eu quero te ajudar. C.S. Lewis, ele disse o seguinte, como estão enganados aqueles que consideram a santidade como algo tedioso. Como estamos enganados. Por quê? Porque quando conhecemos a santidade verdadeiramente, ela se torna irresistível. Fala para o teu irmão, a santidade é algo irresistível, não tenha medo dela. Fala aí para o teu amigo aí, fala para ele assim, olha, a santidade é algo tremendo, irresistível. Lembra bem, gente, ela pode não estar no topo da lista daquilo que a gente conversa todos os dias, mas aqueles que já habitam o céu só falam sobre santidade, ou melhor, só vivem em santidade. E é o que nós almejamos. Então eu creio que nós temos que recuperar a visão genuína da santidade, enxergá-la em toda a sua beleza, como está revelada na palavra de Deus. Eu tive o privilégio de ter pais, né? De ter mentores, além dos meus pais, discipuladores que enfatizam ou enfatizaram na sua vida essa questão de santidade, levaram muito a sério enquanto procuravam vivê-la como algo maravilhoso, algo desejável, algo atraente. Desde a minha infância, né? Eu lembro-me de pensar que santidade e alegria eram duas coisas conectadas, não estavam separadas. Esse esplendor, ele faz parte da vida de santidade. Então eu olhava para algumas pessoas, menino, eu lembro de algumas mulheres de Deus que eu olhava e dizia, meu Deus, essas mulheres são santas, e eu via alegria na vida delas. Eu olhava para homens e eu me admirava pela vida que eles tinham com Deus, de como eles eram alegres, como eles tinham aberto mão de si mesmos, de tantas coisas da vida, para viver uma vida com Deus, e aquilo me chamava a atenção ainda menino, adolescente. Eu me lembro sentado em alguns cultos e ouvindo um dos homens que eu admirava, e aquele cara era apaixonado por Deus, a vida dele era uma vida de santidade. Eu dizia, Deus, eu acredito nisso, mas eu via as minhas loucuras lá com 14, 15 anos. Eu falei, será que um dia isso é possível para mim, Deus? Mas eu almejava aquilo. Meu pai e a minha mãe, nossos pais, minha mãezinha está aqui hoje, sempre vi na vida deles um anseio por tornar-se puros, por imitar Jesus. E eles nos desafiavam a buscar esse mesmo objetivo. Eles sempre se sentiram grandemente incomodados pelo pecado, fosse na vida deles, ou fosse na nossa vida, ou na vida de pessoas que estavam à nossa volta. Ao mesmo tempo, né, aqui falando do meu pai especificamente, como meu pai era um homem feliz. O pai faleceu há 25 anos, como ele era um homem alegre. Ele era um homem que se deleitava em viver com Jesus. Antes dele se converter aos 17 anos, foi quando ele se converteu, ele era festeiro. Meu pai gostava de um álcoolzinho. Meu pai gostava de uma festinha.
Foi interessante agora no Natal, conversando com os meus tios, né? Irmãos do meu pai, dizendo assim, teu pai aprontava, viu? Aí eu falei, qual é o propósito de vocês, tio? Meu pai, já 25 anos que Deus já o chamou. Aí eu falei, não, acho que é bom você saber um pouquinho do seu pai. Eles começaram a contar um pouquinho de como meu pai aprontava, mas ele tinha carinha de anjinho, né? Então, sempre que sobrava para o tio João falava, só sobrava para mim, porque era o arteiro. Mas esse era o meu pai, buscava intensamente a felicidade, a satisfação, só que fora de Deus. Aos 17 anos, então, Deus o alcançou. Deus o redimiu, e a vida do meu pai foi mudada drasticamente, né? Ele deixou de buscar os tesouros terrenos com os quais ele vinha tentando preencher na bebida, nas festas, nas mulheres, vazio do seu coração. Agora ele se encontra com o próprio Cristo, né? Agora ele tem um encontro com Jesus, e Deus começa então a santificar a vida dele por completo. Meu pai então passou a ter a consciência que pesado, na verdade, não é a santidade. Pesado, na verdade, é o pecado que traz um grande fardo. Pecado. Esse é o grande fardo. Então, meu pai nunca deixou de se maravilhar com o fato de que Deus o livrara desse peso por intermédio de Jesus. Mas Deus o chamou com 52 anos, num acidente de carro. Mas meu pai deixou esse legado. Santidade e felicidade andam juntos. Fala comigo, santidade e felicidade andam juntos. Minha mãezinha querida, que está hoje com 75 anos, sempre amou a Jesus. A mãe é aquela amante da palavra, aquela mulher de oração, é aquela mulher que sempre serviu a Jesus, nos inspirando a amá-lo e a segui-lo. Isso trouxe para todos nós, filhos, esse olhar da bênção. Mas quando a gente vai olhando para a história, a gente olha, por exemplo, para Jonathan Edwards, o famoso teólogo do século XVIII. Ele, nos seus escritos, quando ele tinha 35 anos de idade, esse homem escreve isso, ele diz assim sobre santidade: eu considerava a santidade encantadoramente maravilhosa, de uma beleza e afabilidade sublimes, um esplendor divino, muito mais pura do que qualquer outra coisa nessa terra. Tudo mais era imundo e profano em comparação à santidade. A W. Tozer percebeu a necessidade de lançar um desafio contra o conceito errôneo de santidade, e ele disse o seguinte, ele fez essa pergunta: o que significa santidade realmente? E ele responde: por acaso será um tipo errado de piedade do que tantas pessoas fogem, receiam e se esquivam a viver? Obviamente não. Ele diz assim, em termos bíblicos, santidade é a plenitude moral, uma qualidade que inclui bondade, misericórdia, pureza, perfeição moral, atitudes santas. Sempre devemos pensar nela de maneira positiva e extremamente elevada. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e agora saindo um pouco da história, das relações pessoais, e indo para a palavra de Deus, nós vimos na palavra de Deus duas perspectivas distintas sobre santidade. Eu quero trazer para você hoje. A primeira delas: santifique-se. É uma resolução para viver uma vida completamente separada para Deus. Fala comigo, completamente separado para Deus. Fala, completamente separado para Deus. O vocábulo santo tem sua raiz numa palavra que significa cortar, separar, e quer dizer ser colocado de lado, ser diferente, distinto de. Por toda a Bíblia nós vemos que Deus separou determinadas coisas, determinados lugares, determinadas pessoas para si mesmo, para si próprio. Esses foram consagrados para serem usados pelo Senhor e para o Senhor. Fala comigo, pelo Senhor e para o Senhor. Ou seja, não deveriam ser empregados para propósitos comuns, ordinários, cotidianos, porque eles eram separados, eles eram santos. Por exemplo, Deus separou um dia da semana e o chamou de o santo sábado do Senhor, o Shabat. Êxodo 16, 23, e no Novo Testamento todos os dias se tornam santos, né? Os israelitas receberam a incumbência de separar a primeira porção da sua renda
né, as primícias como dízimo santo. Levítico 27:30, lá no Novo Testamento, tudo é separado para Deus, não só 10%, nós devolvemos 10%, mas tudo é separado para Ele. Êxodo 26:33, Deus separa um aposento em particular, onde se encontra com o seu povo, Ele o chamou de santo lugar. Santo lugar. No Novo Testamento, na morte de Jesus, o véu do templo é rasgado e todos nós agora acessamos o santo lugar, amém, igreja? No Antigo Testamento, a nação de Israel foi separada por Deus para ser nação santa, Êxodo 19:6. No Novo Testamento, todos aqueles que recebem o Espírito Santo adentram a essa nação santa, não mais só o povo de Israel, mas agora todos os gentios são chamados para fazer parte dessa família de Deus. Agora ouça bem, isso não significava que a conduta deles seria mais santa ou eram inerentes, mais corretos do que outros que não haviam sido separados. Não, Deus os chamou santos porque os distinguira das outras nações. Presta atenção, os chamou para ser diferente das outras nações. Com essa distinção, e isso vindo para a igreja no Novo Testamento, isso significa que Deus chamou a sua igreja para se distinguir do mundo. Para viver um padrão de vida que o mundo olha e diz, por que esse cara não trai? Por que ele não dá calote na empresa dele? Por que esse cara não mente? Eu estava indo para a Indonésia com a Martinha e eu fui arrumar o carro aqui, porque a gente ia viajar a São Paulo, fazer balanceamento. E chegando lá, ele falou, você vai viajar para algum lugar? E contei para ele, ele falou, eu cheguei da Indonésia tem pouco tempo. Ele falou para mim assim, é alguém que eu estou evangelizando, tenho ido lá frequentemente. Tenho falado de Jesus para ele vai casar e a gente está tentando trazê-lo para um pré-nupcial aqui. E ele falou para mim, pastor, deixa eu só falar uma coisa para você. Lá na Indonésia não tem jeito, os policiais são corruptos, você vai ter que molhar a mãozinha deles lá, viu? Foi interessante a oportunidade que eu tive de falar para ele. E se eu não molhar a mãozinha dele lá? Aí ele falou, você vai ser preso, pastor. Aí eu falei, então eu vou ser preso na Indonésia. Falei para ele. Eu vou ser preso lá na Indonésia. Graças a Deus não precisei molhar a mão de ninguém, porque eu seria preso, eu não iria fazer isso. Não iria dar dinheiro a ninguém incorretamente. E aí a fala é assim, literalmente, pastor, mas todo mundo faz, você vai ter que fazer. Eu falei, não, cara, eu vou ficar lá na Indonésia e a notícia vai chegar para a minha família e para a igreja que eu estou preso na Indonésia porque eu não dei dinheiro para policial corrupto. Deus nos chama nessa distinção, preste atenção, a termos não só um privilégio, mas uma responsabilidade de levar uma vida santa, separado para, fala comigo, Deus. Esse é o princípio. Não é separado apenas por Deus, é separado para Deus. Levítico 20:26 diz, o Senhor diz o seguinte, eu, Senhor, sou santo e separei-vos dos povos para serdes meus. O conceito bíblico de santidade traz consigo a ideia de pertencer exclusivamente a Deus. Da mesma maneira que uma mãe e que um pai podem dizer, esses são os nossos filhos, esses são os meus filhos, né? Olha só Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele diz, falando sobre imoralidade sexual, ele disse, fujam da imoralidade sexual. Por quê? Porque lá na cidade de Corinto era festa. Todo mundo se prostituía, todo mundo vivia em moralidade sexual. E ele está falando para aqueles que pertencem a ele, que foram separados para ele, aqueles que são a igreja de Jesus. E Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Isso não combina mais com você, com o padrão do que significa ser separado para Deus. Aí ele diz, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Vocês não sabem que os seus corpos são templos do Espírito Santo, o qual está em vocês e foi dado por Deus? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levanta a mão, levanta bem alto aí. Que lindo. Agora fala para o seu irmão assim, nós pertencemos a Cristo. Fala aí. Fala assim, o nosso corpo pertence a Cristo. Fala para ele. E não importa se você é solteiro, divorciado, viúvo, casado, não importa. O seu corpo pertence a Cristo para viver como Ele quer.
para fazer dele o que Deus quer. Então ele vai dizer: vocês não pertencem mais a vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço que foi Jesus na cruz, portanto deem glórias a Deus com os seus... Não, pastor, mas a minha vida espiritual não envolve meu corpo. Deixa eu te falar, tua vida espiritual tem tudo a ver com o teu corpo, tua alma e teu espírito. Nós somos um ser integral. E o que nós fazemos com o nosso corpo detona a nossa vida espiritual ou potencializa nosso encontro com Jesus. E Paulo estava dizendo isso. Deus separa então um povo, um grupo de pessoas no Novo Testamento, não é, formado por judeus e gentios, e chama isso de igreja, eclesia, é o vocábulo grego, né? Significa assembleia, reunião, derivado do verbo grego ekalein, formado por ek, que quer dizer para, fora, mais kalein, que quer dizer chamar, clamar, ou seja, uma assembleia convocada, chamada. A igreja então não é esse prédio. A igreja não é um edifício com uma cruz em cima, não. A igreja é um grupo de discípulos de Jesus, chamados, convocados dentre este mundo, separados para cumprir os propósitos santos de Deus, para fora da comunidade. Não é no domingo aqui, é quando a gente sai daqui. É quando a gente amanhã entra no nosso trabalho, é com os nossos vizinhos. Ontem nós estávamos subindo no elevador e aí sobe uma pessoa conosco, um homem, e a gente cumprimenta: oi, tudo bem? Nós somos 900, eu sou os 802, bem baixo de nós, né? E eu já tinha falado com ele por telefone por um vazamento que teve, e aí ele vira para mim e fala assim, para nós quatro, nós estávamos rindo no elevador, e fala: vocês são tudo evangélicos, não são? Nós somos. Levou uma surpresa, né? Somos. Está na cara, todo evangélico tem essa cara que vocês têm. Achei o máximo, porque ele estava falando de quê? De que aquela cara, aquela alegria era da santidade de Jesus. É que meio às lutas, às batalhas, nós continuamos avançando. Não importa a situação econômica do país, não importa os dramas que estamos agora como igreja sofrendo, de choro pela família da Paulinha. Deixa eu te dizer, a alegria do Senhor transborda em todas as circunstâncias, e o mundo olha e diz: cara, vocês são de Jesus aí? Por quê? Aí ele foi legal, porque ele falou assim: a minha filha é evangélica e é a mesma cara de vocês. Achei aquilo máximo. Eu me lembro quando eu dei conta do que significa ser separado por Deus e para Ele. Preste atenção, eu me dei conta só aos 19 anos. Como eu lamento, só aos 19 anos que eu entendi esse negócio, comecei a entender. Eu não fui só separado por Deus, eu fui separado para Ele. É por isso que Ele tinha que tocar naquelas áreas da minha vida. E por isso que Ele nunca mais parou de tocar na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por carro, gosto de carro, né? Não sei o que. Gente, Deus me deixou 4 anos sem dirigir, pagando por uma multa que eu não cometi. Sentado na mesa do diretor do Detran do Rio Grande do Sul, ele falou: deixa que eu resolvo isso. Resolveu não, porque Deus falou assim: ele vai ficar 4 anos sem dirigir, porque eu quero tirar dele essa paixão que atrapalha. Carro é problema? Claro que não. Mas quando a gente ama mais do que deve, aquilo vai ocupando lugar no trono do nosso coração. E aí Deus, Ele faz o quê? Ele nos disciplina, Ele nos ajuda, porque eu sou filho. E Ele está dizendo: Tércio, eu quero que você entenda que para o que eu tenho para entregar para a tua vida, meu querido, no meu reino, eu quero expurgar de você, não é só pecado, é o que atrapalha também. Continuo gostando de carro, mas isso agora está no lugar certo. Não tem mais aquele lugar que tinha. É tão lindo porque a gente vai entendendo, né, que nós não fomos só separados por Deus. Nós fomos separados para Deus. Fala para o teu irmão isso: você foi separado por Deus e para Deus. Fala isso para ele. Olha bem nos olhos e fala: você foi separado por Deus. Santidade é isso, santificar-se é escolher isso. Ser separado para Ele. Agora eu e Martinha casados, né, lá em casa, nós temos agora 25 anos de casado. Mas olha só que coisa, baseado naquilo que eu fui entendendo aos 19 anos, e a Martinha também na vida dela, ao nos casarmos, nós compreendemos claramente que na nossa família, que no nosso casamento, nós iríamos seguir a pessoa de Jesus e o caráter dele a qualquer custo. Nas nossas crises foi morrendo para nós mesmos, nas nossas batalhas de temperamento. Martinha temperamental, não parece que ela é um doce, mas essa mulher é forte, glória a Deus. E eu, nordestino arretado, forte. Deus começa a tratar a nossa vida.
antes de chegar nossas filhas e a gente toma uma decisão. Quem vai ganhar na nossa casa é Deus. Nós vamos adotar os princípios da palavra, nós vamos adotar os valores da palavra. Nossas filhas nascerem, nós vamos estabelecer os mesmos limites para elas que são para nós. Porque não tem coerência um pai e uma mãe não colocar limites para você no que você vê na televisão e coloca para filho. A proposta, a retórica e a prática tem que ter coerência, senão o filho olha e diz: isso é hipocrisia dos meus pais. Então nós decidimos que o que nós iríamos implantar na nossa casa para nossas filhas era o que nós vivíamos primeiro, para elas olharem para nós, não para elas ouvirem de nós. E eu lembro bem que às vezes a Laila e a Radassa costumavam dizer assim: mas pai, mãe, todo mundo faz diferente. Sabe qual é a nossa resposta para elas? Mas nós e vocês não pertencemos a todo mundo, nós pertencemos a Deus. Nós, filhas, e vocês não pertencemos a todo mundo, nós pertencemos a Deus. É a compreensão de que nós somos separados por Ele e separados para Ele. Então nós não pertencemos. Nós realmente, né, Martinha, acreditamos, querido, que há algo especial a respeito de ser separado por Deus e para Deus. E esse conceito tem a ver com nós não conformarmos com esse mundo. Então nós vamos aprendendo e fomos aprendendo que ser separados para Ele não é uma punição, igreja. Presta atenção, não se trata de punição, não é uma tentativa de Deus de nos privar e de nos condenar a um estilo de vida insípido, tedioso, não. Ao contrário, separado para Deus é um privilégio imensurável, incrível, extraordinário. É chamado para pertencer, para ser amado por Ele, ser estimado por Ele e compartilhar de um relacionamento amoroso e íntimo com o próprio Deus. E aí todas as outras coisas vão ficando de fora. Meu querido, esse processo é como um noivo que declara a intenção de separar-se para aquela noiva, para aquela mulher e dizer assim: eu não quero mais saber de nenhuma outra mulher do mundo, eu quero entregar o meu amor para você. Separar é isso, amado. É quando você diz: Deus, eu não vou entregar o meu amor para nenhuma outra coisa nesse mundo, só para Ti. Só para Ti. Santidade é um chamado para ter participação no plano grandioso e eterno do nosso Deus de redimir o mundo, gente. É uma convocação para experimentar a alegria e o prazer inigualável de viver os propósitos para os quais você e eu fomos criados. Santidade é um chamado para ser liberto de tudo o que destrói a nossa verdadeira felicidade. E agora ouça isso. Apenas à medida que vamos abrindo mão dos nossos amores para amar a Deus e obedecê-lo, é que vamos descobrindo o esplendor da santidade. Todo mundo está entendendo o que Deus está falando? Não dá para a gente conhecer o esplendor da santidade sem abrir mão dos nossos amores, sem obedecer a Deus. Eu lembro lá na juventude como eu tomava lá a minha bebida, né, minha cerveja, quando eu estava com raiva. Eu não gostava de cerveja, então quando eu estava com raiva da vida de mim, eu tomava cerveja. Vinho, champanhe. E aí Deus começa a dizer: meu filho, eu quero tocar nessas coisas, eu quero uma aliança com você. Eu fiz uma aliança de me tornar abstêmico na minha vida por uma decisão minha de amar a Deus e amar pessoas. E eu disse: Deus, eu não quero nunca que uma pessoa tropece na bebida por causa da minha escolha por beber álcool. E a igreja sabe, eu nunca impus isso à igreja. Eu nunca impus isso aos pastores. Foi uma resolução minha e da Marta. Mas Deus estava querendo fechar na minha vida portas. Aquilo que Ele havia me chamado para fazer para Ele, como um pastor, requereria eu dizer: Senhor, eu abro mão disso para a salvação de pessoas. Eu me lembro um dia que eu estava com a Martinha, fomos chamados para almoçar com uma família, e nós fomos. Uma família da igreja estava falando de Jesus para essa família, e nós sentamos com eles à mesa para comer. E na mesa daquela família tinha todo tipo de bebida alcoólica para aquele almoço.
E nós não temos problema com isso, nós não julgamos as pessoas. E começamos a comer, então eles foram nos servir a bebida. Eu agradeci, Marta agradeceu. E aquela mulher da casa falou: pastor, você não vai beber alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu falei: não, muito obrigado. E eu não gosto porque eu não relaciono isso à religião. Eu relaciono isso a uma relação minha com Deus. Isso, muito obrigado. E a mulher então me perguntou: pastor, você não bebe? Desculpa a pergunta direta, você não bebe, pastor? E eu disse: não, é por causa da religião. Eu falei: não, é uma escolha pessoal minha. E ela disse assim: pastor, que bom que você não bebe. Na verdade, eu convidei você e a Martinha na minha casa porque eu tenho um problema com alcoolismo. Eu caio nas festas da cidade. Se o pastor bebesse, não faria sentido eu conversar com o pastor sobre minha libertação. Nós começamos a ministrar naquela mulher. E no dia que eu saí dali com a Martinha, eu disse: Senhor, se foi por causa dessa pessoa que o Senhor pediu esse compromisso há alguns anos da nossa vida, a salvação dela, eu te agradeço. Eu te agradeço. Então tem a ver com eu não ser pedra de tropeço na vida de pessoas. Mas eu lembro que Deus começou a mexer nisso, começou a tratar o meu orgulho. Lá menino, com 19, 20 anos, 21, 22, começou a quebrar na minha vida a ira. Você não sabe que eu era uma pessoa irada. Quando alguém olhava para mim, cara feio, eu perguntava: e aí, o que você está olhando para mim? Já tive que sair correndo de ônibus porque fiz isso com um cara e o cara não teve medo de mim, quis me pegar e eu desci na próxima parada. Ah, Deus foi me transformando, me santificando. Eu me lembro das minhas conversas imorais e obscenas com 18, 17 anos. E quando Jesus entra na minha vida, Ele diz: eu quero mudar as tuas palavras, Técio. Porque como está lá em Efésios capítulo 4, Deus vai trocando as nossas palavras chulas, imorais, gracejos imorais, Ele vai transformando por palavras de edificação. Que a Bíblia diz que aqueles que ouvem traz graça ao ouvido e vai queimando no coração, como no caminho de Emaús Jesus falava e aqueles discípulos sentiam. E eu comecei a dizer: Deus, transforma o meu falar, Pai. E Deus foi transformando a minha vida. Eu me lembro da pornografia, da masturbação. Quando essas coisas que eu carregava junto naquela fase da minha vida imoral, até os 19 anos, Deus começa a dizer: meu filho, eu quero santificar os teus olhos. Eu quero te libertar desse vício da masturbação. E eu lembro eu clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, pode transformar tudo que o Senhor quiser. E Deus toca na minha vida e Deus me tira esses vícios. E eu abro para Marta isso, para que a gente possa lutar juntos nossas batalhas. A Martinha abre as batalhas dela para comigo e a gente começa a guerrear junto. E Deus vai mexendo, né? E vai trabalhando todas as coisas na minha vida, na minha história. Quando eu chego em Curitiba, já fazendo faculdade de teologia, deixei lá meu trabalho no banco, né, último ano de economia em Brasília, e chego, eu tinha consagrado, lembro, o karatê, né, para o Senhor. Deus, agora eu vou peguei a Bíblia, peguei o meu kimono, deixei de lado, botei a Bíblia na minha mochila. Só que na última hora, gente, para você entender como o processo de santificação é, na última hora eu abri minha bolsa e falei: não, acho que não tem problema levar o kimono, só para eu treinar lá no seminário, né? Botei o kimono. Quando eu cheguei em Curitiba, César Zago, campeão brasileiro de karatê, mundial de karatê, tal, academia, tal, não sei o que, eu fui lá conversar com ele, atleta de Cristo. Quando eu cheguei lá, estava tendo treino para o Pan-Americano. E aí eu fui treinar. Ele fala para mim: quem sabe você vem para a gente fazer a seleção para o Pan-Americano e você entra na seletiva. Eu comecei a treinar e a seletiva era num sábado. Cada vez que eu pegava o meu kimono para ir de novo, o karatê não é um problema, gente, todo mundo entendeu isso, mas na minha vida Deus estava querendo colocar as coisas no devido lugar. Lá na frente, na minha história, o karatê voltou para o lugar certo, mas ali ainda não era. E então eu pego e vou para a academia e cada vez que eu ia, Deus falava comigo: você lembra o teu compromisso comigo? E eu me fazia de surdo.
Quando chegou a quinta-feira, antes do Pan-Americano, que seria no sábado, teve um campeonato de futebol lá em Curitiba, entre as igrejas, e a gente estava na semifinal. E na hora que a gente estava 1-1, a bola sobra para mim. E quando sobra para mim, gente, só foi um tapinha para levantar, para pegar. Na hora que fui pegar, o cara puxou o meu joelho e fez assim, trec no meu joelho. E eu caí. E na hora que eu caí, eu tive ligamento cruzado anterior, colateral medial, menisco interno e externo. Tudo que eu tinha direito no joelho foi rompido naquela hora. Na hora que eu estou lá sentado, gritando de dor, Deus fala comigo. Você foi separado para mim. Eu te amo, filho. Eu estou te salvando. E Ele estava me salvando, sabe por quê? Porque para ir para o Pan-Americano sábado, eu teria que mentir para o pastor da igreja. Eu era seminarista da igreja de jovens. Eu teria que mentir para poder ir para aquele Pan-Americano, inventar uma história. E Deus estava falando, eu não vou deixar um homem de Deus meu mentir. E sábado estava eu lá, engessado com o negócio, lá pregando. Mas Deus arrancando de mim o que não podia ser levado mais na minha mochila. Você está entendendo o que Deus está falando? Completamente o quê? Fala, separado para Deus. Não é só por Deus, mas para Deus. Deus tocou em tudo, querido. Na verdade, eu posso dizer que Deus vem tocando em tudo na minha vida que não combina com Ele. Na vida da Martinha. E você pode pensar assim, pastor, mas Deus nos ama fazendo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui está a principal questão. Ele não só nos ama, mas Ele sabe exatamente onde é que eu vou encontrar a alegria verdadeira. Não são nessas coisas. Tudo o que eu e você precisamos e buscamos, apenas Deus pode preencher e satisfazer. Tudo. Entende isso? Por isso eu creio que a santificação passa pela dor. Dor na carne, dor no corpo, passa pelo sacrifício, passa pelo sofrimento da nossa carne. É só assim que o pecado é deixado, é abandonado e nós podemos viver a vida, essa vida abundante que Deus tem para todos nós. Paulo escrevendo isso, Pedro escrevendo isso, ele fala assim, olha só, assim como Cristo sofreu fisicamente, vocês também devem se amar com a mesma maneira de pensar que Ele tinha. E aí ele fala assim, ó, eu digo isso porque todo aquele que sofre fisicamente também abandona o... Consegue entender que não dá para viver santificação sem sentir na carne, sem sofrer na carne, sem chorar na carne? Não dá, gente. E Deus vai começar a dizer, me entrega, e você vai, para entregar, você vai sentir dor. E se você resistir porque Ele ama você, Ele sabe que aquilo não pode preencher, Ele vai tocar e tirar aquilo, e você vai gritar de dor. Mas resista a essa dor. Deixe que ela venha, meu amado. Porque é só no meio da dor que o pecado vai sendo abandonado na nossa vida. E Cristo vai se estabelecendo em nós. E nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Ainda que seja uma pequena porção mais. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, seus amigos começam a dizer, puxa, eu vejo algo bonito em você. É o esplendor da santidade, igreja, que está surgindo porque você decidiu morrer para si mesmo, para viver para Ele. Ele diz, eu digo isso porque todo aquele que sofre fisicamente também abandona o pecado e passa a dedicar o resto de sua vida aqui na terra para fazer a vontade de Deus e não a vontade de homens. Vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos costumavam fazer, ou seja, aqueles que não seguiam a Jesus. Naquele tempo, eu e você vivíamos em sensualidade, paixões, embriaguez, orgias, bebedeiras e também na detestável adoração a ídolos. E agora, eles estranham que vocês não participam mais com eles dessa vida louca e imoral. Houve um tempo da minha vida que era assim. E aí quando você assume a sua vida com Jesus, sabe o que acontece? As pessoas começam a falar mal de você. Seus amigos ou amigos
vão falar mal de você. Ele mudou. E deixa eu te falar, não queira que eles entendam o que está acontecendo na tua vida, porque é só quem experimenta o poder de Deus que entende isso. Mas deixa que eles vejam a mudança na sua vida. Deixa que eles percebam que você agora foi separado por Deus e para Deus. E deixa eu te pedir uma coisa, não seja julgador dele, dela. Não acuse ele, ela, por fazer o que você não faz mais. Lembre-se que um dia você esteve lá. Ore por eles, continue amando-os. Quanto mais você deixar Deus processar a dor e o sofrimento na carne, mais você conhecerá o esplendor da santidade. O sofrimento e o sacrifício do corpo e do eu me fazem vencer o pecado e me fazem encontrar com o esplendor da santidade, com os propósitos sublimes de Deus para a minha vida. Romanos 12, Paulo escrevendo, ele diz assim: irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia, por isso peço-lhes que ofereçam a Ele as suas vidas fala alto, em sacrifício. Que tipo de sacrifício? Vivo, consciente, é uma escolha, igreja, é uma decisão. Deus, eu me ofereço como sacrifício, agradável a Deus, e nós vamos experimentar algo perfeito. A vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai se revelar para você. Você pode dizer isso hoje: eu quero viver a minha vida completamente separado para Deus. Você pode dizer isso? Eu quero viver a minha vida. Fala isso, se você quer, diga: eu quero viver a minha vida completamente separado para Ele. Deixa eu te dizer, não importa o que você vai perder. Posso dizer isso para você? Não importa. Deus nunca nega um desejo do nosso coração, exceto para nos dar algo melhor. Deus nunca vai negar algo que Ele está dizendo, isso aí não leve na mochila, se Ele não tiver algo melhor para colocar dentro dela, querido. Pode ter certeza. E deixa eu te dizer, isso aqui foi quebrado na viagem. Na verdade, eu descobri, foi quebrado lá no Havaí com a Martinha, com a Lailinha. E eu não examinei bem a minha mochila. É tão profundo entender que, lá em Curitiba, um dos nossos homens então saiu correndo e trouxe essa peça para mim. Você viu que está arranjada aqui, né? Essa peça aqui tinha quebrado, não tinha uma do tamanho dessa, então foi adaptada a outra. E isso aqui eu posso dizer para você, ter consertado isso, ajeitado isso, foi tão importante para que eu pudesse fazer aquela jornada. E eu fiquei pensando que a vida de santidade, essa jornada, ela não pode ser feita o quê? Fala, sozinha. Você vai precisar de pessoas. Como aquele irmão que disse, não leva isso, leva aquilo, isso aí não pode levar, cuidado com a lista. Irmãos vão chegar para você e dizer assim, irmão, isso aí não combina mais não. Deixa eu dizer, ouve o conselho. Porque Deus está chamando você para viver completamente separado para Ele. E Deus vai usar pessoas para isso. Eu quero terminar. Foi muito importante para mim, quarta-feira, orar com um homem aqui, um homem de negócio que estava aqui quarta-feira. A propósito, homens, todos os homens levantam a mão, por favor. Quarta-feira, 6:30 da manhã, eu espero vocês aqui. 6:30, 7:30. Todos esses homens. Tem sido um tempo extraordinário. Nós vamos começar agora um livro, material, que vai abençoar muito a sua vida, homem. Muito a sua vida. E quarta-feira eu estava orando com um homem de negócio, um empresário aqui, que me procurou, me mandou uma mensagem. Pastor, posso orar com você quarta? Pode. Eu quero terminar com essa ilustração. Ele tinha me mandado uma mensagem para orar por ele, porque ele viveu uma semana de muita batalha espiritual.
literalmente de ataques do inimigo, de Satanás. Eu não sei se você crê que o diabo existe, mas ele existe, é real, contra a vida dele. E ele queria dividir comigo aquele peso, por quê? Porque na verdade, ele consagrou a empresa dele para Deus. Ele entendeu que a empresa dele não foi só escolhida para ser um lugar de salvação, mas que a sua empresa precisava ser separada para Deus. Então ele que trabalha com materiais esportivos de todos os tipos, né, e já patrocinou aqui no estado para clubes de futebol, a sua marca e tudo mais, e para outros vários tipos de materiais esportivos. Ele foi procurado por uma empresa, e quando essa empresa chega, o contrato era um contrato muito, mas muito bom financeiramente. Só tem um detalhe: ele teria que imprimir em todas as suas roupas lá, em tudo, coisas que não combinavam com os valores dele do reino de Deus. Ao contrário disso, exaltariam outra coisa espiritualmente que não Jesus Cristo. Então ele falou para a pessoa: olha, minha empresa, ela pertence a Jesus. E eu infelizmente não posso fazer isso que você está me pedindo. E a pessoa que até então foi gentil com ele, um grupo de pessoas estava ali, começou então a se exaltar, não entendendo o absurdo daquela decisão dele. E ele se posiciona e diz: você não vai entender, mas a minha empresa pertence a Jesus, ela não é minha, ela é dele, foi separada para ele. E não só aquelas pessoas ficaram nervosas, mas começaram a ameaçar de processá-lo. E ele estava dizendo: pastor, de lá para cá eu comecei a viver guerras e batalhas tremendas. Então nós oramos sobre isso na quarta-feira. E ele estava tão bem, feliz, dizendo: pastor, foi uma semana difícil, mas pensa espiritualmente, né, por dentro, a minha alegria de saber que eu tenho honrado a Deus com a empresa que não é minha, é dele. Você entende o que Deus está falando conosco aqui? Todo mundo está entendendo? 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Santos, em toda a vossa maneira de viver, em todo o seu procedimento, em tudo que nós fazemos. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou. Então olha só, nós não fomos chamados para ser semelhantes a Jesus. Nós fomos chamados para ser como Jesus. Você está disposto hoje a separar o seu casamento para Deus definitivamente? Você que é solteiro, viúvo, viúva, divorciado, divorciada, separar o seu corpo, a sua vida emocional para Deus. Você que está namorando, separar o seu namoro para Deus, para agradar a Deus com o seu namoro. Você, homem, mulher, nós profissionais, separar o nosso dinheiro para Deus. Amém? Não fazer uso dele como eu bem quiser. De Deus, o dinheiro eu quero separar para ti. Consagre o seu dízimo, consagre a sua oferta. E sobre os 80%, 90% que ficar nas suas mãos, diga: Senhor, eu quero usar esse valor para a tua glória. Como eu posso usar o dinheiro para ti, Deus? Separe a sua vida profissional para Deus. Separe a sua empresa para Deus a partir de hoje. Não tome decisões na sua empresa. Deixa eu dizer, empresário, quantos de nós estamos orando para Deus abençoar a nossa empresa, nossos negócios, mas nós fazemos alianças que não têm a ver. Nós subornamos. Nós não pagamos os impostos. E nós estamos pedindo que Deus abençoe a nossa empresa. Deixa eu te falar, homem e mulher empresário, consagra, separa a tua empresa para Deus. Fala assim: isso aqui não tem mais nada a ver com Deus. Começa a separar. Pergunte para Ele. Deus vai abençoar a tua empresa.
Não faz aliança com quem não anda com Deus, querido. Para a tua empresa prosperar, faz aliança com o Deus da tua empresa, que você vai prosperar. Entenda isso. Separe os seus filhos para Deus. Eles não nos pertencem. Separe os seus olhos para Deus, homens. Separe a sua mente, mulher, para Deus. Separe o seu ministério para Deus. Vamos separar o nosso corpo para Deus. Vamos separar nossas conversas para Deus. Conversas que edificam. Para de falar mal dos outros, gente. Vamos abençoar a vida dos outros, amém, gente? Vamos ser um povo diferente. Não seja conivente com essas coisas, isso não faz parte de um homem e de uma mulher de Deus. Separe os seus planos para Deus. E diga assim: Deus, o Senhor pode mexer neles. O Senhor pode mexer. Portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você está com essa folha aí? Completamente separados. Vai entrar três perguntas aqui. Queria que você pegasse uma caneta e esse papel, nós vamos orar. Imagino que você possa ter feito anotações ou não. Mas nessa série, nós vamos trabalhar um pouco com isso. Atrás, vira atrás ou na frente se você não usou. Essas 3 perguntas aqui. Vai aparecer 3 minutos na tela, ou se não, a gente vai marcar aqui. Eu queria que você pudesse responder essa primeira pergunta. De que maneira você olhava para a santidade até hoje? Como um peso, como um fardo? Você consegue sair daqui hoje dizendo que ela é esplendorosa e maravilhosa? O que você pensou do conceito bíblico de que santidade e felicidade caminham juntas? E por último, mãos limpas. Faz assim com suas mãos. Faz assim. Mãos limpas. Fala comigo, mãos limpas. Coração puro. E mente liberta. Sem culpa, sem nada, tá, gente? Olha lá a pergunta. O que você precisa tirar da sua mochila hoje com a ajuda de Deus? O quê? Talvez sejam as suas mãos, talvez seja o seu coração, talvez seja a sua mente. Que colocaram coisas na mochila e Deus hoje quer tirar. Eu queria orar e você vai ter 3 a 5 minutos para poder responder essas 3 perguntas. Elas vão ficar na tela. Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a responder isso agora. Ao Senhor, eu peço isso. Que a Tua palavra não volte vazia, em nome de Jesus. Amém. Faça isso agora. Tenha o seu tempo. A equipe vai subir de louvor aqui. Nós cantamos uma música no início que fala: toma o teu lugar, Senhor. Assim mesmo como você está aí. Enquanto você está respondendo, nós vamos cantar essa música. Pode deixar as perguntas na tela. Se puder colocar a música para nós ali. Só o time vai ministrar. Hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega. Eis
Eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Talvez o que você não tem que deixar fora Eis a minha são as suas entrega. dúvidas. Declara, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Eu quero orar com pessoas hoje aqui. E pela primeira vez na sua vida, entenderam que você e eu fomos criados para ser separado por Ele e para Ele. E que hoje querem fazer essa escolha na sua vida. Querem dizer, Jesus, eu quero viver a minha vida a partir de hoje, não só sabendo que tu me separaste, mas eu quero separar a minha vida para viver para ti. Esse primeiro desafio meu é para você que já é um discípulo de Jesus, mas que até hoje entende que Ele separou você. Mas isso precisa ter uma resposta. É você dizer, Deus, eu quero me separar para você. Eu quero separar a minha vida para ti. E você quer sair daqui hoje entregando todas as áreas da tua vida para Jesus. Você que já é discípulo de Jesus, mas que como eu queria levar na mochila algumas coisas que não tinham mais a ver. E que Deus hoje falou contigo, olha, isso aqui não faz parte mais. E eu estou falando há tempo e hoje você quer sacrificar isso. Hoje você quer oferecer isso. Hoje você quer entregar isso. E Deus sabe o que é, pode ser um namoro, pode ser uma empresa, pode ser sonhos, pode ser tudo. Pode ser as navegações da internet, homens. Pode ser tanta coisa. Mas você está dizendo, eu entendo, Deus, que o Senhor me separou para ti. E eu me ofereço como oferta com tudo isso para ti hoje. Se você é um discípulo de Jesus e toma essa decisão, fique em pé onde você está. Onde você está dizendo isso para Deus. Senhor, eu estou consagrando tudo. Eu quero viver para ti, Senhor. Para ti, não só saber que fui separado por ti, mas eu quero me entregar para ser essa oferta. Mas eu quero orar com pessoas que hoje querem entregar a sua vida a Jesus. Amigos, convidados que estão aqui hoje, que se arrependem dos seus pecados e que dizem, eu quero conhecer esse amor extraordinário de Jesus. Eu quero entrar nesse caminho de santidade. Eu quero conhecer o esplendor dessa santidade. Eu entendi que eu preciso morrer para mim mesmo. E você hoje, você precisa dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero entregar a minha vida hoje a Ti. Eu quero ser separado para Ti.
E eu quero consagrar minha vida para Ti a partir de hoje. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, onde você estiver, levanta a sua mão bem alta, corajosamente. Amém, 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 amém. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Vem aqui à frente, pode sair do seu lugar e vem. Pode sair, vem aqui. Pode sair, querido, do seu lugar e venha. Hoje é um dia de salvação nesse lugar. Você, querido, está sendo recebido por Jesus, venha. De onde você está, pode sair do seu lugar. Vem aqui, querido, pode chegar bem perto de mim, bem perto aqui. Fica aqui perto, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Viver para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Glória a Deus, para Ele, glória a Deus. Venha, venha, se Deus falou com você, venha. Você está entregando a vida a Jesus, Ele te recebe hoje, Ele te recebe hoje. Vocês podem chegar pertinho delas, vem cá. Mais gente que levantou a mão, que tomou essa decisão, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, a decisão mais importante da vida de vocês. Pode vir, gente, não tem vergonha, não tem medo, vem aqui. É a decisão mais importante. Amém, vem, vem. Jesus falou com você, você fez essa oração. Você quer Jesus, viver para Ele, vem, meu amado. Não resiste, tem alguma coisa tentando te prender aí, mas vem, rompa isso em nome de Jesus. Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Isso, pode vir, vem aqui por gentileza. Vamos espalhando aqui. Deus abençoe sua vida. Bem-vinda, família de Deus. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo falou. Toda a tradição, né, que impede você de encontrar com esse Cristo, caia por terra, que você encontre aquilo que é essência. É uma pessoa, é Jesus. É Ele quem muda a vida, é Ele quem transforma. Vamos declarar isso. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Deus. Abala o chão da vã tradição, Senhor, e restaura a essência. Adore, adore, declara isso. Oh Deus. Abala o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só Tu és o caminho. Abala o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só Tu és o caminho. Fala para Ele, Deus, toma o Teu lugar, Pai. Toma o Teu lugar. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o Teu lugar. Declara, faz essa oração, Pai. E reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abala o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só Tu és o caminho. Abala o chão da vã tradição, restaura a essência da religião. És o caminho, só Tu és o caminho. De me render, Tua vontade obedecer, eis a minha entrega. É uma entrega. É uma entrega diária. É uma decisão diária. Aleluia. Mas ela vale a pena. Amém. Se você tomou essa decisão por Jesus, não veio aqui à frente, aqui na minha direita há um grupo de pessoas que vai orar com vocês. Vocês que estão aqui à frente, eu vou pedir uma gentileza. Todos vocês que estão aqui à frente, nós queremos caminhar com vocês. Nós queremos dar as mãos nessa jornada de santificação. Lembra, não é sozinho. Eu queria que vocês olhassem para a igreja. Olha para lá, dá uma olhada para trás. Olha aí, essa é a família de vocês. Essa é a família de vocês. Nós vamos fazer essa jornada juntos. Eu queria pedir que vocês fossem àquela sala agora. E vocês que estão acompanhando vão juntos ali. Você que tomou a decisão, mas não veio aqui à frente, você pode ter uma porta ali que você pode entrar e acessar a sala por lá. Nós vamos terminar com essa canção. Essa canção agora, ela diz que nada
né, dos sepulcros. Essa música ela fala que realmente é só nele que nós encontramos a vida verdadeira, que ele é poderoso para nos ressuscitar e nos dar sentido à vida.